Dia para as meditações para o mês mariano, segundo o Padre Stefano Maria Manelli. A pureza. A pureza é a virtude mais límpida de Nossa Senhora. O esplendor da sua virgindade sempre intacta é a criatura mais radiosa que se possa imaginar. A Virgem mais celestial, toda candor de luz eterna. Sabedoria 7:26. O dogma de fé na virgindade perpétua de Maria Santíssima, o dogma de fé na concepção virginal de obra do Espírito Santo, o dogma de fé na maternidade virginal de Maria. Esses três dogmas investem a Imaculada de um esplendor virginal que os céus dos céus não podem conter. E através dos séculos, na Igreja, a piedosa Virgem se inspiraram as filas angélicas das virgens que começaram já nesta terra a viver só de Jesus, para seguir o Cordeiro no tempo e na eternidade. Apocalipse 14:4. E se existiram ou existem dementes que querem jogar as sombras das baixezas deles sobre uma verdade de fé tão resplendente como a virgindade de Maria, além de São Jerônimo, que desbaratou os heréticos Euvídio Joviniano e Santo Ambrósio, que escreveu páginas de encanto supremo sobre a virgindade, toda a Igreja no seu caminho milenar celebrou e glorificou em Maria, a toda Virgem, e é sempre Virgem na alma e no corpo, a Virgem Santa consagrada divinamente pela presença do Verbo de Deus, que nela se encarnou, revestindo-se da mesma virgindade na mãe. Aí, gente de Deus, se volvemos o olhar para a humanidade, a visão de sonho e do encanto sobre a virgindade imaculada de Maria desaparece de modo súbito e brutal. Impureza, luxúria, sensualidade, adultério, pornografia, homossexualidade, nudismo, espetáculos imundos, bailes obscenos, relações pré-matrimoniais, contracepção, divórcio, aborto. Eis o espetáculo nauseabundo que a humanidade oferece aos olhos de todos. Santo céu, quantos abismos de torpezas nesta pobre terra! Pode-se continuar assim sem provocar a ira de Deus? Efésios 5:6. Maria disse pela pequena e inocente Jacinta, ignorante do verdadeiro significado daquilo que dizia, que os pecados que mais mandam almas ao inferno são os pecados impuros. Quem poderia desmentir essa afirmação observando o teatro das vergonhas que o mundo mostra todos os dias? É verdade que o pecado impuro não é pior nem o mais grave dos pecados, mas é o mais frequente e o mais nojento. Isso sem dúvida. Nós conhecemos o valor da pureza proclamada por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Conhecemos os dois mandamentos de Deus que nos resguardam a impureza, 6º e 9º. Conhecemos até a recomendação mais que enérgica de São Paulo aos cristãos. A fornicação e a impureza de toda espécie não sejam nem nomeadas entre vós, mas o mesmo valha para as vulgaridades e os discursos triviais. Todas as coisas indecentes, Efésios 5:3-4. Conhecemos o ensinamento sobre o nobre do catecismo da Igreja. O 6º mandamento nos ordena de ser santos no corpo, portanto, o máximo respeito à própria pessoa e ao próximo, como obra de Deus e templo, onde Ele mora com a sua presença e com a sua graça. Conhecemos as firmes chamadas da Igreja, com recentes domínios de primordial importância, o Humanae Vitae. Conhecemos todas estas iluminosas indicações para abater as seduções do mundo e da carne, mas a humanidade, até a cristandade, não faz mais que escorregar continuamente para formas de costumes sempre mais degradantes, como o homem animal que não mais compreende o que é espiritual, a favor do mais cego e obtuso ateísmo. Quem entra na luxúria de Santo Ambrósio abandona a via da fé. Primeira carta aos Coríntios 2:14. Quais são os remédios? A fuga das ocasiões, a oração e os sacramentos. Todo pecado impuro de ação, desejo, olhar, pensamento, leitura é pecado mortal. Precisamos nos defender com todas as forças
até a violência, caso precise, porque aquilo a que aspira a carne é morte, mas aquilo que tende o espírito de vida é paz, porque desejo da carne é inimizade com Deus. Romanos 8, 7. Lembremos São Bento e São Francisco, que se jogaram entre os espinhos para apagar as concupiscências que atraem a malícia. Lembremos Santo Tomás de Aquino, que se serve de um tição ardente para desvendar uma insídia perigosa. Recordemos Santa Maria Goretti, que se deixa esfaquear por 14 vezes para salvar sua virgindade. Lembremos Santa Filomena, que preferiu continuar virgem a ser imperatriz de Roma, entre tantas outras santas. As ocasiões mais comuns de pecado, porém, exigem sobretudo a mortificação dos olhos, evitar cinemas, leituras sujas. Da língua, evitar as conversas torpes e os discursos licenciosos. Dos ouvidos, não escutar piadas vulgares. Da vaidade, opor-se às modas indecentes. De tudo isto, parece evidente que a vida do homem na terra é uma batalha, e que é necessária a contínua vigilância com a ajuda de Deus, oração e sacramentos, para não se deixar dominar pela concupiscência. É humilhante, mas é esta a nossa real condição. Carne e espírito estão sempre em luta cerrada entre eles. Nos meus membros existe outra lei, que nove guerra a minha alma e me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. São Domingos Sábio, que rasgava as revestinhas que recebia dos companheiros. São Luís Gonzaga, que em público chama a atenção de quem fala despoduradamente e se impõe penitências terríveis. São Carlos Borromeu, que desde menino se avizinhava a miúde os sacramentos. Santo Afonso Maria de Ligório tirava os óculos quando o papai o levava ao teatro. São exemplos que deveriam nos convencer a usar todos os modos para guardar a pureza do coração e dos sentidos. Castidade conjugal. Os problemas morais mais sérios são aqueles que se referem aos esposos. A castidade conjugal é um dever de todos os esposos cristãos, e é um dever fecundo de graças e bênçãos. Mas os assaltos do maligno são maciços. Contracepção e onanismo, divórcio e abortos estão massacrando os cônjuges cristãos, sem dizer as relações prematrimoniais, que são somente uma imunda profanação dos corpos e das almas daqueles noivos, escravos miseráveis da carnalidade. Desejam ter só 2 filhos, usam das pílulas e outros meios para evitarem gravidezes posteriores, profanando por anos e anos as relações matrimoniais que deveriam simbolizar a união entre Cristo e a Igreja, Efésios 5:25. A pílula anticoncepcional vem do inferno, dizia Padre Pio, e quem usa comete pecado mortal. E ainda, para todo bom casamento, o número dos filhos é estabelecido por Deus, e não pela vontade dos esposos. E ainda, quem está na estrada do divórcio, está na estrada do inferno. Pior ainda, para que cometer o crime do aborto, que abram bem os olhos os esposos cristãos. Profanar o sacramento do matrimônio nunca acontecerá sem castigos e maldições sobre as famílias. Se lembrem bem que com Deus não se brinca. Gálatas 6, 7. Votos. Recitar 3 aleluias em honra da virgindade de Maria. Eliminar e destruir qualquer coisa de não modesto que tenha consigo. Mortificar bem os sentidos, especialmente a vista. Salve Maria.